Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, nessa manhã de terça-feira, dia 18 de abril, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, que alegria com vocês, aqui também o Padre Renan, como sempre, toda semana juntos aqui no nosso podcast semanal. É sempre uma alegria encontrar cada um de vocês, é sempre uma alegria encontrar também pessoas aí na rua, na missão, em qualquer lugar que a gente vai encontrando pela internet, pessoas que vão comentando do nosso podcast, nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar com vocês. Uma terça-feira abençoada a todos. E tem um alô especial aí, Padre Renan? Alguém aí que comentou em particular aí alguma coisa, algum programa? Pois pode mandar, Sim, aproveitar e mandar um alô sim, aí já de início. A gente não costuma nem, já faz tempo que a gente não manda alô, e no com início certeza. menos ainda, mas aproveita já para não esquecer. Eu tenho uma família de paroquianos aqui em São Paulo que vieram do Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama Estância Velha, lá perto de Novo Hamburgo. Eu quero mandar um alô para eles, porque é uma família muito querida aqui, nossa. E a última vez que essa família me comentou do podcast Católico Se Sabia, a Liliane, o Rodrigo, eles são catequistas também ali na Paróquia Nacional de Guadalupe. A Marina é uma das colaboradoras ali do nosso grupo de jovens, a filha, e os dois filhos, Rafael e Lucas, são coroinhas nossos. Então toda a família está ali dentro da paróquia. E a última vez que a Liliane me comentou, ela falou que fazia tempo que não ouvia e que está colocando em dia nos programas, né? Se colocando em dia. E, portanto, ouviu e ficou muito impressionado e agradeceu muito e falou que não se dava conta da gravidade do tema. Sobre aquele tema, não sei se o Padre Felipe se lembra do suicídio dos padres da igreja no Brasil, particularmente, né? Sim, claro que sim, foi bem forte esse aí. Teve Foi bem forte. comentários por aí. Ela falou que ouviu isso e ficou impressionada. Falou: agora eu estou me colocando ao dia nos programas e eu vi isso e fiquei muito impressionada. E daí, claro, né, já falou: Padre Renan, pode vir aqui sempre que quiser descansar, tem sua casa. Então, eu falei: opa, deu certo, né? Mas fiquei muito contente e quero enviar o meu alô especial a essa querida família de paroquianos nossos aqui da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. E um alô também a todos, né? Eu sei que tem um ouvinte assíduo também que participa do Terço dos Homens, é um grande paroquiano nosso também, que é o Henrique. Deixo o meu alô também para o Henrique. Ele falou que quando chega na quarta-feira, na terça-noite, é o dia que tem Terço dos Homens. Na terça-noite, quando eu vejo o Henrique na Terço dos Homens, ele me diz: Padre, por que que não saiu ainda o podcast? Então, deixo o meu abraço também para ele. Estamos muito contentes com o seu feedback aí, Henrique, Liliane e todos os nossos ouvintes. É uma alegria sempre ouvir vocês. Deixo aqui o meu alô para todos. É bem legal isso, porque eu conheço também vários ouvintes nossos que estão ao dia realmente, assim, que já recuperaram já os primeiros, porque né, já estamos já há 3 anos já nisso aqui, desde 2020, né, de janeiro de 2020 começamos, e alguns foram conhecendo pois no caminho, mas já se colocaram ao dia, escutaram pois às vezes até mais de um por dia, e aí já estão ao dia e já sempre estão aí meio padre, já escutamos, já vemos, já estou ao dia quando sai o novo e tal. Então tá sempre essa realidade, né? Então, pois que eu lembro aqui, pelo menos duas pessoas que eu sei que tá ao dia, pois é o Guilherme, o guia aí que trabalha aqui em São Paulo, que eu estou devendo aí um encontro aí, uma visita aí lá em São Paulo, e que mais é de Curitiba, mora em Curitiba, né? E também a Maiara também, lá de Curitiba, eles estão bem ao dia, assim. Quando demora assim já um pouquinho, já dá uma perguntada. Mas aí eu deixo um abraço para eles aí também. Mas é isso, Inclusive, pois. inclusive, padre, eu peço perdão aos nossos ouvintes caso tenha muito barulho aqui, a interferência, porque está chovendo muito, seja em São Paulo agora, terça-feira de manhã, seja ali em Arujá, o padre falou que está chovendo também. Não sei se tem barulho de raios, aqui tá, tem raios, não sei se tem barulho de interferência na internet do padre Felipe, mas vamos aí, vamos para frente, Vamos né? gravando, vamos gravando. Aqui eu tô sem internet, eu tô usando 4G e acabou a luz agora aqui na casa. Então, para melhorar É, tudo, acabou a luz. é Então, eu espero que a bateria aguente no celular e vamos que vamos. O Vamos que diabo, vamos. o diabo já está tentando, mas o que eu queria dizer é que, inclusive, Padre Felipe, o Henrique, que é esse nosso paroquiano assíduo, participa de muitas coisas aqui na paróquia e é ouvinte do Católico Se Sabia,
me parou uma vez e perguntou, padre, é verdade isso da peregrinação do católico você sabia para Aparecida? Aí eu olhei e falei, nossa, então temos que fazer. Aí, padre Felipe, eu vou deixar com você, você que é organizador aí, ó. Poxa vida. Vamos Segundo lá. semestre, então, vamos colocar, segundo semestre. O Guilherme também, pois esse nosso ouvinte, querido amigo aí, constante também, ao dia, pois ele também já perguntou, ó, eu já tô dentro. No mesmo dia que eu publiquei o programa, ele já escutou, já falou, ó, eu tô dentro da peregrinação Aparecida. Então temos que realmente combinar, né? Vamos montar, Mas vamos vamos lá, montar. segundo semestre. Segundo semestre, não sei se antes ou depois de outubro, mas né, que é o mês de Nossa Senhora. Eu acredito que vai ser melhor talvez depois de outubro, mas vamos ver. Vamos colocar-nos aí ao dia e vamos tentar já organizar. Temos que sentar junto aí, a gente está com propostas aí de sentar junto, né, para Renan, de gravar junto. Então, quando Pois tiver essa é. oportunidade, a gente já consegue sentar para fazer calendário e tudo, mas vamos jogar para frente isso aí, vamos colocar realmente essa possibilidade de ter uma visita aparecida dos ouvintes do Católico Você Sabia. Eu sei que tem ouvintes de todo o Brasil, já até do mundo, olha só. Eu entro lá na página e tem pessoas que escutam até fora do Brasil. Nos Olha Estados aí. Unidos, na Europa, até na Ásia, acho que tem, não sei, no Japão, acho que tem algum ouvinte por aí. Não sei se é tão assíduo, mas tem gente fora do Brasil escutando aí. Não sei como Olha chega, mas só. chega. Eu não sou muito bom nessas coisas, mas God bless you, my friend. Ó, tô melhorando, né? Tá Não, vendo? mas eu acho que são tudo brasileiro que escuta por causa do português mesmo. Não acho que são gringos, não. Pô, eu quis tirar uma onda aqui com o meu inglês meio macarrônico, mas tudo bem, né? Mas acho que são Muito brasileiros que bem. moram por lá, mas tudo bem. Mas tá valendo. E na América do Sul tem outros países, muitos aqui que escutam, na Argentina e tudo, tem alguns outros países que escutam. Mas que alegria poder chegar também a essas pessoas aí, que eu acredito a maioria brasileira, né, que pois também fora do Brasil podem desfrutar do Católico Você Sabia e dos programas que quisemos trazer para vocês. Eu já vou entrar aqui, porque o meu foi bem curto. Essa semana Entra, foi entra. meio curta, né? Pois gravamos na quarta-feira, se não me equivoco, semana passada. Falamos sobre Espiritismo e Fé, que eu estou com o livrinho aqui do lado aqui ainda. Tem que devolver para a biblioteca, que já está sendo fechada a biblioteca, mas vamos lá. Acho que agora já. Não, vamos esperar um pouquinho para dar essa notícia, mas tudo bem, que ainda não sabemos, ainda está bem certo das coisas, mas vamos lá. É, Pois na quarta-feira gravamos, depois quinta, sexta, sábado tive por São Paulo aí visitando aí com uma família e depois já domingo eu tive a missa da Misericórdia lá em São José dos Campos, né, numa capela, Nossa Senhora das Graças, capela da paróquia São José, da Matriz São José, do centro de São José, com o Padre Betão, que é o pároco, me pediu para dar ajuda lá e fui lá, foi uma missa bem simples assim, mas é uma capela grande, até achei bastante espaçosa e tudo. Foi a primeira vez que eu fui, talvez essa sexta-feira eu retorne, tenho que falar com o padre novamente, que ele pediu ajuda também. E foi isso. Aí ontem tivemos nossa despedida do diácono, o nosso diácono, despedida assim, bate e volta, né? Porque o diácono ontem, o diácono Sérgio, que é o formador aqui, o assistente dos noviços, ontem tomou seu voo para Roma, para a sua ordenação sacerdotal, que será em 2 sábados mais, no dia 29. Peço aí suas orações por todos os padres diáconos que vão ser ordenados sacerdotes, pois eles é, receberão, acho que são um grupo de 20 e alguma coisa, 28, 29, não me recordo o número exato, que serão ordenados sacerdotes em Roma no próximo sábado 29 desse mês. Então ele saiu ontem, a gente teve um almoço assim meio de despedida, com um hamburgão assim feito aqui na brasa aqui, um hambúrguer aqui feliz com ele, e aí depois fomos levá-lo para tomar um sorvetinho de tarde, um açaí, que tanto gosta, e aí depois o levamos para o aeroporto de Guarulhos, aí no Terminal 3, e já partiu já para Roma. Ele fazia escala em Paris, na França hoje, então ia encontrar com algum irmão por lá, para dar um passeio rápido, e depois já chegar hoje à noite em Roma, e aí poder já começar a sua preparação, vai ter 8 dias de retiro de silêncio e depois se ordena no sábado 29. Então, pois, pede suas orações aí também pelo diácono Sérgio, pelo padre Sérgio e também por todos os irmãos aí que serão ordenados sacerdotes. E é isso. E aí tivemos a oportunidade de ir no cinema também, que já fazia tempo que não íamos, e vimos o Mario Bros, que tá muito bom.
Muito bom, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas está muito parecido com o jogo, a história está muito boa, sem nada de ideologias, nada, né, metido ali, e muito bom, e parece que vai ter uma sequência, né? Pelo menos deixaram aberto assim, e dá para fazer muita história ali. E para quem é aí dos 90 aí, que teve a oportunidade de desfrutar do Mario Bros, Mario Kart em diferentes videogames, eu desde o Nintendo, do primeiro lá, o pequenininho lá, tive a oportunidade de jogar o Mario, então é nostalgiante, assim, jogar, ver o filme, assim, que na verdade era esperado por muito tempo já pelos fãs aí do Mario Bros. E tinha até duas crianças vestidas de Mario e de Luigi, assim, que foram ver o filme, bem engraçado. Mas e é o filme já recordista, se eu não me equivoco, acho que eu li um artigo falando que já é o filme recordista em bilheteria de todos os tempos. Ganhou do Frozen 2, eu acho. Frozen 2 era o desenho recordista de bilheteria, e o Mario acho que já é o primeiro já, de todos os tempos, primeiro desenho, né, filme, desenho, que com maior bilheteria de cinema. E ainda tá só, acho que na primeira semana, acho que essa está começando a segunda semana, acho que saiu no fim de semana passado. Então vai romper muitos recordes aí. E puro, né? Como diziam, e totalmente puro, assim, sem nada de dessas coisas woke aí de hoje em dia. Mas é isso. Vai lá, para a gente não enrolar muito, não, e a gente entrar direto aí já no Não, esquema. então, o que já é difícil encontrar um filme sem nada, um filme assim para a família, né? É. Eu também Já mesmo em na, desenhos, né? Infelizmente, claro, até mesmo em com desenhos já é certeza, difícil. com Às certeza, vezes até é o primeiro lugar que eles querem colocar coisas tendenciosas. desenho para criança até já estão colocando, né? Mas enfim, se vocês se lembram do nosso podcast da semana passada, estava na praia com os padres de descanso, 3 dias de descanso, então na quinta-feira nós voltamos. Quinta-feira eu voltei e já tive um curso para ministros da paróquia, eh, e depois na sexta-feira seguiu a nossa vida. Eu tive uma manhã de estudo na sexta-feira, né? Eu estou revalidando os meus estudos aqui pela Universidade Unítalo. Nossos estudos de Roma, eles não são reconhecidos pelo MEC, então tem que fazer um curso de revalidação e é o que estou fazendo. Depois celebrei as missas, normal, celebrei uma missa de 1 ano de falecimento na paróquia São Pedro de São Paulo, celebrei missa na paróquia de Guadalupe, enfim, nada fora do comum que eu já faço. E na noite, isso sim, foi muito legal, muito gostoso. Na sexta-feira à noite, era sexta-feira da oitava de Páscoa, então eu falei, nós podemos comer carne, é solenidade, é a oitava de Páscoa. E aí eu convidei as 4 jovens da minha paróquia de Guadalupe, que são as responsáveis ali pelo grupo de jovens. Convidei as 4 meninas para a gente jantar, comer alguma coisa, celebrar. E, o lugar escolhido foi o Outback. O Outback aqui em São Paulo, que é um lugar muito Olha gostoso, só, olha só. muito, muito legal. E enfim, né? Eu, com toda a boa vontade e pureza de intenção, convidei, mas aí chegou, foi muito engraçado. Chegou o Cláudio, que é o pai de uma das meninas, da Mariana, falou: Padre, eu gosto de Outback, então eu me autoconvidei. Mas na verdade eu sei que ele foi lá com toda a bondade e caridade do mundo, porque daí ele pagou para todo mundo, né? Então foi um presente também que nós recebemos dele. E foi engraçado, porque na saída do Outback, 4 jovens, eu de padre, vestido de padre, né? Todo mundo ficava olhando, todo mundo ficava olhando. Teve um que encostou no meu braço e me cumprimentou assim, né? E daí as meninas começaram a zoar. Aí as meninas, meu Deus, começaram a me cercar, tipo, como se elas fossem segurança. Elas estavam me cercando, de mãos dadas umas com as outras, me cercando, falando: não, 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 autógrafo só depois, foto amanhã, né? E eu entrei na brincadeira também, nós íamos passando tipo um corredor no shopping e eu cumprimentando de um lado e do outro, assim, com as mãos para cima, enfim, já foi uma festa aí com as meninas. Eu acho bonito isso porque a juventude tem que ver também essa verdadeira alegria, né? Não é só celular, mas a alegria de uma conversa, de uma brincadeira, de uma convivência com o padre, com jovens bons, de valores. Tudo isso é muito bonito quando a gente experimenta isso, né? Tinha uma mesa ali do Outback que ficava o tempo inteiro em silêncio olhando para nós. E nós rindo todo tempo, né? Então, imagino testemunho também de vida bonito que a gente consegue com essas saidinhas assim. Não é que o Padre Renan e o Padre Felipe saem muito para essas coisas, mas quando saímos também gostamos de dar um testemunho, né? Porque a gente vai vestido de padre.
Depois, no sábado de manhã, eu fui atender um retiro de casais do Padre Rodrigo, fui atender confissões, no Centro Teresiano, aqui na Raposo Tavares, um pouco mais para frente de Cotia. Foi muito bonito também ver o testemunho dos casais, o testemunho de zelo também do Padre Rodrigo, que trabalha com o Instituto Católico de Liderança. O Padre Rodrigo é o diretor ali do Instituto Católico, que tem o aplicativo Seed Time, que nós recomendamos também aqui no Católico Você Sabia, porque é muito bom. Inclusive, o Padre Felipe é um dos palestrantes, ou um dos que dá cursos, professores, eu não sei como se chama, né? Mas Não, tem não ali. dá curso, não. Eu só fiz as meditações de Semana Santa. Só. Então, entrei essa semana ali. Não sei se vão estar pedindo mais, não sei se rendeu, se foi bom. Aí foram boas as meditações da Semana Santa, mas estivemos aí preparando as meditações desde domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Então, eu nem comentei aqui isso, até tinha esquecido. Mas foi simples, foi Mas tomando assim muito das foi meditações do Papa apresentado. Bento. Foi Né? Teve ali me apresentado como apresentar. nosso novo professor ou palestrante, eu não me lembro como era, né? Mas foi apresentado Mas assim, aí me recordo mesmo. Colaborador. Acho que era colaborador. colaborador. No Seed Então, Time, aí exato, se você não conhece o aplicativo Seed Time, é muito bom, tem meditações diárias, meditações para diversas circunstâncias, pode buscar ali, né? E o Padre Rodrigo, dentro também desse trabalho do Instituto Católico de Liderança, organiza várias vezes retiro de renovação matrimonial. É um padre muito bom, que tem muita experiência, leva 20 anos trabalhando com casais, então ele faz retiro de renovação matrimonial e muito bom. É muito bem comentado, muito bem falado. Eu fui lá confessar esses casais, depois voltei para a paróquia, tive um encontro com os jovens no sábado da Paróquia Santa de Viges, uma atividade muito bonita que eles fizeram durante já esses últimos 3 meses, né, os primeiros meses do ano. O grupo de jovens da Paróquia Santa Edviges colocou uma caixinha de perguntas que se chamava Pergunte ao Padre. Eram perguntas anônimas e podiam perguntar de tudo. E no dia 15, sábado passado, no encontro de jovens, eu fui lá para começar a responder as perguntas. Não terminei porque tem muitas, mas eram perguntas muito interessantes e um momento muito bonito também de convivência com o padre, de perguntas de diverso tipo, né? Então foi muito legal estar ali com eles também. E depois, já na noite, seguimos com nossas atividades de visitas e de um monte de coisa que a gente fez aqui na paróquia. É, no domingo nós tivemos a alegria de celebrar a festa da Divina Misericórdia, e para nós foi uma data muito especial, porque foi a missa com a bênção da pedra fundamental da construção da nova paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Quem nos conhece sabe que tem um projeto de construção da paróquia, aqui na região aqui da Vila Andrade, né, Morumbi, Panambi, e é uma região muito muito boa, muito rica de população, cheia de prédios residenciais, rodeada de prédios residenciais, e não tem uma paróquia próxima, né? Então nós estamos ali com um projeto de construção, ganhamos um terreno faz tempo, o ano passado todo foi uma luta para conseguir todas as permissões de construção, e agora celebramos dia 16 a bênção da pedra fundamental. O bispo emérito Luiz Antônio Guedes veio fazer a bênção, a missa, celebrou a missa já no terreno, muito bonito, muito participativo, né? O povo muito contente, uma celebração muito emocionante também, porque o povo já faz tempo esperando essa celebração, né? E esperemos, com a graça de Deus e com a ajuda de muitos benfeitores, empresários, que a gente consiga construir e levantar essa paróquia, porque é muito dinheiro para levantar uma paróquia, mas com a ajuda de todos, a união faz a força, a gente vai conseguir, e será uma bênção para essa região aqui também, né? Então, enquanto isso, seguimos o nosso espaço lá alugado, um espaço pequeno, mas que está atendendo, com a graça de Deus, está atendendo bem o povo aqui, né? E assim foi o nosso domingo de celebrações. Também tive um aniversário de 1 ano de um menino aqui, uma celebração muito familiar. Muita gente era da paróquia Santa Edviges, foi muito gostoso estar ali com o Boy, a Adriana, e o aniversário do Theo, que é o sobrinho deles, né? E depois, já na segunda-feira, tivemos nosso dia comunitário, nosso futebol comunitário, que agora os pares do Morumbi estão entrando em forma de novo, voltamos ao futebol. Olha só, já todos os profissionais. Já. Já estamos voltando com o nosso futebol, hein? Isso é um milagre de Deus. Mas jogamos futebol no Parque Vila Lobos, foi muito gostoso. E na noite os padres foram ver também no cinema, foram ver. Eu não fui porque eu tive
Eu tive a aula que eu dou, o curso que eu dou dos 10 mandamentos, né, toda segunda-feira, mas os padres foram ver, como se chama, O Exorcista, o filme do Padre O Amor. Exorcista do Papa. Exorcista É, do Papa. Não tá bom, exatamente. não. Eu já vi, não tá bom. Eles também aqui não gostaram Não. muito. Alguma coisa comentaram que pode servir, pelo menos para falar que o demônio é real, existe mesmo, mas que seja teologicamente, seja historicamente, deixa muito a desejar, né? Então, bem, Certo. mas foram ver e já voltamos aqui na noite, voltaram na noite, eu já estava aqui, né? Jantamos juntos e hoje, terça-feira, já começamos o dia com nossa oração em comum, oração comunitária, adoração comunitária de manhã, que agora mudamos nosso horário, temos adoração de manhã. E aqui estamos, depois do café, já cedinho. E já levamos meia hora, será? Não, né? Não Sim, foi já, muito. já. Já Meu meia hora já Deus. era para ser menos. O E programa era de como hoje todo. foi entretenimento santificante. Mas assim foi. Mas tá bom. Como não temos muito de atividades, pelo que parece, vai sempre uma oportunidade. Bom, aqui também já tivemos amanhã também assim também de oração. Hoje mudamos um pouco o nosso horário aqui. Os três padres que estamos sempre, o Padre Domeno, o Padre Sérgio, o Servidor, eu. É, tivemos as laudes com o Santíssimo Exposto, tivemos ali mais 15 minutos de adoração, e aí depois eles concelebraram a missa e eu já vim para terminar a oração e preparar aqui já para o programa, que eu vou concelebrar hoje com os padres da região de São José, que é a região central ali da Diocese de São José, e a região pastoral São José, que eles chamam, que tem a concelebração uma vez ao mês, então vou estar indo lá para São José para concelebrar na catedral, dessa vez já ser na catedral. Então estamos aí me metendo, estou me metendo aí um pouco mais aí já na realidade da diocese e tudo, então tem que tentar fazer presente aí nessas atividades que Tem que tanto estar ajudam, né? presente. A presença é É, importante. Muito mas aí bem. bom. E é isso, e depois a semana vai correr aí, a gente já deixa para o próximo programa para a gente contar aí, porque tem bastantes atividades essa semana. Muito Mas bem, vamos vamos lá. começar então, porque agora eu vou ter que correr em meia hora, daqui a pouco o galinho vai cantar já, né? Já, pior que já vai mesmo, já está preparado aqui já. De Vamos ver se vai fato, dar para escutar aqui. a Liliane falou: e esse galo, padre, que é? Né, o galo tá bem acordado, né? Hum. Mas vamos lá então. Hoje eu queria apresentar um programa seguindo um pouquinho o tema da liturgia desses tempos de Páscoa. Depois do Domingo da Misericórdia, vocês vão ver toda essa semana, tempo pascal, segunda semana da Páscoa, né? A liturgia, o Evangelho vai falar sobre aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que é muito bonito. É um diálogo muito profundo. Jesus fala sobre o nascer do alto, o nascer de novo, né? E certamente isso faz referência e não podemos deixar de pensar no batismo. Batismo que é essa vida nova, essa nova criatura. Então, eu queria hoje falar sobre o sacramento do batismo. Sem dúvida nenhuma, sei que se você, ouvinte assíduo do podcast católico, você sabia, pesquisa um pouco, nós temos lá no início, se não me engano foi no primeiro ano ainda, fizemos uma série sobre o catecismo, vários episódios sobre o catecismo, percorremos o catecismo a gente falava que era nosso livro de cabeceira, e, e ali, de alguma forma, tocamos o tema dos sacramentos em geral, né? Eu pesquisei para ver se tínhamos, nós temos que pesquisar já para ver quais temas já falamos, quais Já, não, já. né? E eu pesquisei para ver se tínhamos falado já do batismo em si, mas não. Então, falei, bom, vou dedicar o programa de hoje no batismo, né? Pensando certamente nesse tempo de Páscoa, eu acho que seria é um tempo muito bom também para aprofundar na realidade do nosso batismo e é o que nós também do Católico Você Sabia queremos, né? Queremos que você, ouvinte, viva a liturgia, viva, né, essa graça que a liturgia nos propõe da vida nova, particularmente agora na Páscoa, né? Então, pensei em tratar esse tema e espero que seja de ajuda. O diálogo com Nicodemos, o convite que o Senhor nos faz é nascer do alto. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E sem dúvida nenhuma, essa expressão nos remete ao nosso batismo. No batismo, nós começamos a viver a vida no Espírito. Nós começamos, essa expressão é muito forte, participar da natureza divina. Significa que pelo batismo nós temos algo de Deus em nós.
Então vamos aprofundar um pouco mais nessa realidade. Eu queria começar, eu pesquisei um pouquinho preparando esse tema e encontrei um poema de Chesterton. Chesterton é um autor muito profundo, católico, convertido ao catolicismo, né? Ele era protestante, convertido ao catolicismo, e um autor que escreveu vários livros muito bons e muito profundos sobre a fé católica. Talvez o mais bonito dele é a Ortodoxia, recomendado para todos. E eu encontrei um poema de Chesterton, e um poema que ele escreveu justamente falando sobre o seu batismo, que foi o momento da sua conversão, quando ele recebeu o batismo. Então, queria começar lendo esse poema. A linguagem é complicada, é rebuscada, primeiro por ser um poema, então tem uma linguagem já poética, segundo porque é uma tradução de Chesterton ao português, então também a linguagem fica complicada, mas depois a gente consegue entender, sobretudo no final, porque se refere ao batismo. Diz Chesterton no seu poema, que se chama O Converso. Depois de um momento em que inclinei a cabeça e o mundo inteiro revolveu-se e se pôs de pé, retirei-me pela antiga via, luzente em sua alvura, passeando pelas ruas a ouvir todos os homens, bosques de línguas, como folhas outonais por cair, que ominosas não eram, senão estranhas e leves, velhos enigmas e novos credos, não por agravo, mas por brandura, como homens a rir dos mortos. Os sábios têm uma centena de mapas para alegar, urdidos com seu cosmos ramificado feito árvore. Através de muitos crivos, eles chacoalham a razão, para armazenar a areia e deixar que o outro se vá. Então, Chesterton está falando de toda essa experiência que ele vivia, que é a experiência do mundo. E aí ele conclui dizendo: e todas essas coisas são para mim menos que o pó, uma vez que o meu nome é Lázaro e eu estou vivo. Muito bonito esse poema ao falar do ruído do mundo, do barulho do mundo, das realidades que o mundo te oferece. Mas Chesterton diz: tudo isso para mim não significa nada porque eu ressuscitei como Lázaro, eu revivi pelo batismo. Essa realidade, queridos ouvintes, é o que nós queremos propor a você ao meditar no nosso santo batismo, que se trata de, sem ouvir todas as coisas que o mundo te oferece, esse ruído, né, como Chesterton dizia, essas bosques de línguas, esse falatório, tantas vezes que a gente escuta daqui e de lá, e, no entanto, tudo isso não significa nada, tudo isso é pó, porque eu revivi, eu renasci pelo batismo. E nós também possamos fazer essa experiência. Ou seja, do que valem as coisas do mundo quando eu vivo das coisas do Espírito? Ou se querem, com a expressão de São Paulo, que é muito bonita, buscai as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Tudo isso nos remete ao nosso batismo. Se trata de viver a vida nova de Cristo ressuscitado. Vamos então aprofundar um pouco nesse sacramento. Como eu disse, já o fizemos, falando sobre o catecismo, mas vamos falar especificamente sobre o sacramento do batismo e não dos sacramentos em geral, como fazíamos antes, né? O que é o sacramento do batismo? O sacramento do batismo, para responder a essa pergunta, vamos primeiro responder o que é sacramento. A definição de sacramento, Padre Felipe, eu vou deixar para você, porque você é o exímio teólogo, e com certeza a definição de sacramento você vai falar muito bem. Qual que é a definição de sacramento da teologia católica? Não sei se vai sair tão bem assim, mas são os sinais visíveis da graça invisível de Deus, assim, muito curto. Perfeito. Olha só, Você pode elaborar muito mais a definição teológica, mas resumindo é isso aí. Não, mas é a definição clássica, é a definição que eu dou também. Sinal visível de uma graça invisível. Essa definição de sacramento nos faz entender que em cada sacramento nós vemos algo, né, um sinal visível. Mas o que acontece realmente no sacramento nós não vemos, e é uma graça. E assim podíamos repassar todos os sacramentos, mas vamos falar sobre o batismo. O que nós vemos é a água derramada na cabeça da criança. Mas o que acontece realmente, isso nós não vemos, é a graça de Deus entra dentro de nós. E, portanto, o batismo é o sacramento com o qual iniciamos na vida divina.
De fato, dentro da divisão que o catecismo faz dos sacramentos, o batismo se enquadra dentro dos sacramentos de iniciação cristã. É o início da vida divina, é o início da vida cristã, é a filiação adotiva que recebemos pelo batismo. O primeiro sacramento, assim conhecido como batismo, é o fundamento de toda a vida cristã e a porta de acesso aos demais sacramentos. O batismo nos livra do pecado e, regenerados como filhos de Deus, nome, batismo, vem da maneira que ele acontece, do grego mergulhar, imergir, baptizein em grego, ou então batizomai também, né? O batizando é mergulhado na água, simbolizando a sua sepultura, a sua morte e logo em seguida o renascimento para Cristo como nova criatura. Então, quando recebemos o sacramento do batismo, transformamos-nos de criaturas para filhos amados de Deus. E isso é muito importante, porque em alguns momentos nós ouvimos, não vou dizer erroneamente, mas impropriamente. Atenção, estou falando que é impróprio, não é errado, mas é impróprio. Nós ouvimos a expressão todas as religiões são iguais, porque todos somos filhos de Deus. É imprópria essa expressão, porque filho de Deus nós somos pelo batismo, filho de Deus por adoção. O batismo nos transforma, todos somos criaturas de Deus. Ou se querem, todos somos filhos de Deus enquanto que criaturas. Mas filhos de Deus pela graça, filho de Deus pela adoção, só os batizados. Então, as outras religiões que não são batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não recebem essa graça de ser filhos de Deus, e não podem se chamar filhos de Deus. Então, a linguagem é imprópria. Todos somos criaturas, mas não todos somos filhos. Filhos somos nós batizados. Ok? Então, importante porque às vezes nós ouvimos isso em algum âmbito, e é uma linguagem imprópria, né? Quando recebemos o sacramento do batismo, transformamos-nos de criaturas de Deus para filhos de Deus, filhos amados de Deus. Muitos pensam que os sacramentos em geral são obras eclesiásticas ou invenções da igreja, e isso não é verdade, pois os sacramentos são, sem sombra de dúvidas, criados por Jesus Cristo, instituídos por Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. João Batista, que veio ao mundo para preparar os caminhos do Senhor, foi quem batizou as pessoas em preparação para a vinda de Cristo. Ele sabia que o seu batismo era temporário, e por isso dizia que logo depois dele viria alguém que batizaria no Espírito Santo. Ou seja, o profeta batizava com água, Jesus batizava com o Espírito Santo. Quando foi que Jesus instituiu o sacramento do batismo? Instituiu o sacramento do batismo logo no início da sua pregação, quando ele entrou no Rio Jordão também para ser batizado. O batismo de João não era um sacramento. Apenas quando Jesus santificou as águas do Jordão com a sua presença, e que nessa santificação das águas se fez ouvir a voz do Pai, este é meu filho amado, em quem pus minha complacência, é que o Espírito Santo aparece sob a forma de pomba. Foi então que uma visão da Santíssima Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai fala, o Filho nas águas, o Espírito Santo aparece em forma de pomba. É então que fica instituído o sacramento do batismo. Essa instituição ela é confirmada por Jesus quando ele diz a seus apóstolos: ide e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está escrito no Evangelho de Mateus. Aqui eu tenho a citação do capítulo 3, versículo 13. Todo sacramento tem uma matéria e uma forma, que nós já explicamos para vocês o que é matéria-forma, né? A, a matéria é, digamos, as coisas, vamos chamar assim, não sei, é uma linguagem própria, né, que se usa para a validez do sacramento, e a forma é o fundo, é o conteúdo de tal sacramento, né? Então, a matéria do sacramento do batismo é a água, e a forma são as palavras
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus instituiu, então, o batismo e determinou que seria usada água como matéria desse sacramento, e foi também Jesus quem determinou a forma. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O rito do batismo consiste, assim, em derramar água na cabeça da pessoa que vai ser batizada, ao mesmo tempo em que se diz a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, isso não basta. É necessário também que o ministro tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja Católica no sacramento do batismo. Então, é matéria, forma e a intenção de fazer aquilo que faz a Igreja. Isso é muito importante, porque se nós não utilizamos água, se a água não toca a cabeça, ou se não falamos essas palavras, o sacramento não existe. Então, já se tem casos, isso não dá para a gente aprofundar muito, mas já se tem casos onde nós te batizamos em nome da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e derruba água na cabeça da criança. Não é batismo, porque não é a fórmula. Então, atenção, você ouvinte, tenha certo que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que a água tocou sua cabeça, porque senão, né, você não é batizado. Mas acredito que na maioria dos casos sim se dá isso, né? É algum padre que quer inventar moda, que de vez em quando faz alguma coisa diferente, mas não é muito comum, graças a Deus. A Santa Igreja acrescentou também diversas orações preparatórias que completam a cerimônia, o rito do batismo. Quem já assistiu a um batismo sabe que o padre usa sal bento, óleo dos catecúmenos, óleo do crisma, usa a vela acesa aos padrinhos, veste a roupa branca no batizado e principalmente reza as orações contra o demônio, para que o pai da mentira nem se aproxime do batizado. Tudo isso também faz parte do rito do batismo. Quem é o ministro do sacramento do batismo? Normalmente, o ministro do batismo é um padre. É ele quem recebe de Deus o poder de trazer a fé ao coração da pessoa batizada, tornando-a filha de Deus. No entanto, pode acontecer que seja preciso batizar às pressas alguém. Se não houver um padre por perto, qualquer pessoa pode batizar, desde que queira fazer o que a Igreja Católica faz no batismo, que use água e que diga as palavras da forma do batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é muito comum, por exemplo, nas UTIs neonatal, quando uma criança nasce em risco, está com risco de morte, a mesma enfermeira pode batizar. Basta que use água, use a fórmula da consagração, a forma do batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que tenha a intenção de fazer aquilo que faz a igreja. E assim, o batismo é válido também. Além da pessoa que está sendo batizada, do ministro que batiza, há também na cerimônia os padrinhos, que seguram a criança e confirmam, né, que essa criança vai receber uma formação adequada no seu crescimento da fé. Normalmente escolhe-se para padrinhos um homem e uma mulher, devem ser bons católicos, pois a função de padrinhos é dar o exemplo, ajudar os afilhados a aprender o catecismo, a rezar, a conhecer e amar a Deus. São os padrinhos que respondem no nosso lugar as perguntas que o ministro faz durante a cerimônia. Os padrinhos, praticamente junto com os pais, que se comprometem com as promessas do batismo, se comprometem em lugar da criança, porque a criança ainda não tem uso da razão, né? Logicamente. Padre Felipe vai ser padrinho de batismo de uma criança, eu vou ser padrinho de batismo de outra, então também nós esperemos, estejamos à altura, né? Para poder acompanhar essas crianças aí na sua caminhada de fé, né? Nem me fale, nem nos falem, né? Mas não sei se vai entrar depois no tema dos padrinhos, mas o tema dos padrinhos sempre é um tema bem complexo, né? Eu não Mas vou vamos entrar. lá. Eu não vou entrar porque eu vou falar só do batismo, mas efetivamente, inclusive, desde que eu cheguei na paróquia, que eu estou acompanhando as pastorais, é interessante porque todos sentem a necessidade no curso de batismo de explicar muito bem sobre o padrinho, porque se perdeu essa ideia da importância do padrinho no crescimento da fé. Então, o padrinho deve ser uma pessoa que vai ajudar o batizado no seu crescimento da fé. Às vezes se escolhe padrinho porque a pessoa que gosta muito da família e tal, mas eu já tive casos aqui na paróquia que vieram pedir para ser padrinho, pessoa que nem era batizado, pessoa que nem era católico. Então, não dá, né? Não dá. Mas
Não dá tempo de entrar nesse tema, mas enfim, é uma responsabilidade os padrinhos, né? Eu queria já ir aproximando-me do final, porque hoje falamos muito sobre entretenimento santificante, mas efeitos do batismo. O batismo nos dá, pela primeira vez, a graça santificante, que é a amizade e a presença de Deus no nosso coração. Junto com a graça, recebemos o dom da fé, da esperança, da caridade, assim como todas as demais virtudes que devemos procurar proteger no nosso coração. O batismo apaga o pecado original, apaga os pecados atuais e todas as penas ligadas ao pecado. Imprime na nossa alma o caráter de cristão, fazendo de nós filhos de Deus, membros da Santa Igreja Católica e herdeiros do paraíso, tornando-os capazes de receber os outros sacramentos. Por isso tudo, vemos que ser batizado é absolutamente necessário para a salvação. Poderíamos, aprofundar muito nesse parágrafo que eu li agora, que eu falei para vocês, porque aqui está talvez a maior graça que Deus nos poderia dar, né, depois da vida, que é a graça de viver, mas viver como filho de Deus. Apaga o pecado original, ficam as consequências, mas o pecado ele fica cancelado e, portanto, nós podemos entrar no céu. Apaga os pecados atuais, caso a pessoa tenha pecados atuais, se é uma criança não tem, né, mas se tem, apaga também. Apaga todas as penas ligadas ao pecado. Ficamos zerados com Deus, olha que graça. E imprime, coloca em nós um carimbo, propriedade de Deus. Eu sou católico, eu sou filho de Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. E nos torna capazes de receber outros sacramentos, portanto é necessário para a salvação. E olha, eu acho que um efeito maravilhoso também do batismo que eu queria citar aqui é o fato de participar da natureza divina. Ou seja, o batismo permite que nós façamos ações que não são nossas, são de Deus. O claro exemplo, eu sempre falo disso, porque para mim é maravilhoso, o claro exemplo é Santa Maria Goretti, a mãe de Santa Maria Goretti. Quem conhece a história de Santa Maria Goretti sabe que ela foi assassinada por um homem que tentou abusar dela. Tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Então, você ouvinte que é pai ou que é mãe, se coloca no papel dos pais de Maria Goretti. Maria Goretti recebeu uma tentativa, né, de abuso sexual, ela não aceitou, eu não quero, Deus não gosta, isso é pecado. O agressor ficou muito bravo, bateu nela com uma espécie de chave de fenda e tal, e matou ela assim. Ela morreu, o agressor foi preso. A mãe de Maria Goretti, o que você faria, você ouvinte? Mãe, pai, o que você faria com o agressor? A mãe de Maria Goretti foi visitar o agressor na cadeia e disse o seguinte: eu te perdoo e quero ver você no céu junto com a minha filha. Desculpem, mas isso não é humano. Com as forças humanas nós conseguimos. Essa mulher conseguiu fazer isso porque a vida de Deus agia dentro dela. A ação de Deus age dentro de nós. Nós, pelo batismo, podemos fazer ações que não são humanas, são divinas, porque participamos da natureza divina. Olha que grandioso é o nosso batismo. Concluindo, uma exposição mais completa de tudo o que foi dito encontramos no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1213. Depois de falar sobre o nome que recebe esse sacramento, no número 1213, o Catecismo explica de maneira muito profunda as prefigurações do batismo no Antigo Testamento, ou seja, como o batismo foi preparado ou anunciado já desde o Antigo Testamento. Fala do dilúvio, da passagem do Mar Vermelho, da passagem do Rio Jordão, tudo tem um significado com relação também ao batismo, de morte para a vida, de escravidão para a liberdade, de viver sem terra a receber uma terra, a herança à terra, a terra prometida, fazer parte da igreja. Nós temos uma pátria, o céu é a nossa pátria, tudo isso pelo batismo. A partir do número 1234, se explica muito bonito, parte por parte, do rito do batismo. Que sentido tem o sinal da cruz feito na testa da criança? Que sentido tem a unção, a água, o rito essencial, a imersão, a veste, a luz, o sal?
Então, tudo isso pode ser aprofundado no número 1234 do Catecismo da Igreja Católica. Explica também quem pode ser batizado, e aqui encontramos uma resposta sobre o batismo das crianças, coisa que os protestantes não aceitam. Num terceiro momento, se fala da necessidade do batismo, mas o mais importante e o mais amplo também no catecismo, dentro desses números, para mim o mais bonito, né? É toda a parte final do capítulo sobre o batismo, no catecismo, onde se fala dos efeitos. Então, se fala da remissão dos pecados, se fala do ser nova criatura, da incorporação na igreja, corpo místico de Cristo, sinal indelével. Tudo isso a gente não pode aprofundar por questão de tempo, mas você pode ver ali nesses números do catecismo. Concluo dizendo que na homilia de hoje, eu ouvi a homilia já agora cedo do Padre Paulo Ricardo, na homilia de hoje, o Padre Paulo Ricardo explica que quando Jesus diz a Nicodemos que ele tem que nascer do alto, em grego essa expressão do alto significa do alto, mas também significa nascer de novo. E fala também que o vento sopra onde quer, em grego significa também espírito, o espírito sopra onde quer. Ou seja, para aqueles que estão em estado de graça, para aqueles que vivem a graça batismal, a voz do Espírito Santo nós a ouvimos no nosso interior. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Quem nasce do Espírito Santo é livre para amar, é livre e não escravo do pecado. Isso é ser de Deus, isso é viver em graça, isso é o que nos oferece o sacramento do batismo, essa plena liberdade, essa plena libertação. O Padre Paulo aprofunda bastante isso na homilia muito bonita de hoje. Então, tomara que também nós, você, ouvinte do Católico Se Sabia, possa colocar em prática essa graça do batismo em nossa vida. Possamos também nós nascer do alto, buscar as coisas do alto, buscar viver para Deus. Eu espero que tenha ajudado. Sempre nós podemos aprofundar muito em cada um dos temas, mas fazendo uma visão sintética e geral do sacramento do batismo, acredito que fica o básico e nos ajuda não só a ensinar os outros o sentido do batismo, mas também a valorizar nosso próprio batismo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu perguntava para minha mãe, uma pessoa simples, né? Minha mãe não tem muita formação, mas uma pessoa muito religiosa, que ama muito a Deus, porém não tinha conhecimento do tema do sacramento e tal, né? Não tinha teologia. E eu perguntava para minha mãe, o que é esse negócio do batismo? Porque ela falava, vamos na missa, vai ter batizado hoje de criança. Eu falava, o que é isso do batizado? Minha mãe falava, é quando você vai na igreja para dar nome para criança. Então, uma visão muito pobre, né, do que é o sacramento do batismo. Batizar e dar nome para criança. Espero que você, ouvinte do Católico Se Sabia, caso não soubesse a grandeza e a riqueza do seu batismo, agora você sabe. A gente pode aprofundar muito mais, mas com tudo isso que foi dito, acredito que podemos já entender a graça desse sacramento. E assim, quando você escute os evangelhos dessa semana, onde o diálogo com Nicodemos, Jesus fala de nascer do alto, de nascer de novo, você entenda muito melhor que está referindo Jesus a nós batizados. E essa é a graça que nós temos em nossa vida. Somos filhos de Deus, nascemos do alto, somos livres para amar, que possamos colocar em prática toda essa graça que Deus nos deu com o nosso batismo. Muito obrigado, você ouvinte, obrigado pela paciência, espero que tenha ajudado e a gente, como sempre, está à disposição para qualquer esclarecimento, aprofundamento, dúvida, pergunta. Estamos aqui à disposição de você, nosso querido Queixa, ouvinte. Muito obrigado. reclamação, queixa, reclamação, tudo é bem-vindo, E né? tudo, Tudo tudo. bem. Mas muito obrigado, Padre Renan. Realmente, pois, até pensei até que já tínhamos falado um pouco sobre o batismo como algum programa, mas que bom que voltamos, que é o nosso primeiro sacramento, né? O sacramento da nossa iniciação cristã, e deixamos passar quase 3 anos para falar do sacramento mais importante, que é para a nossa salvação.
Mas e como o padre falou, né? Podemos aprofundar muito, né? Eu gosto muito quando o Papa Francisco sempre para esse período também, ou quando menciona a realidade do sacramento do batismo, sempre pergunta se as pessoas sabem quando foi o seu batizado, né? É importante que saibamos quando foi o nosso batizado, para agradecer a Deus esse dom também. É um costume na igreja, em muitos países, né? É, é, ter nesse dia, né, um momento de ação de graças, né, um momento de oração, reacender a vela do batismo. Algumas realidades de países eles conservam a sua vela de batismo durante toda a vida, né? Algumas até no México eu tive uma oportunidade de celebrar um casamento em que os noivos levaram as suas velas de batismo e entraram com as suas velas acesas, né, do batismo, né, dois batizados que recebem o sacramento do matrimônio. Então foi bem bonito assim ver que conservavam ainda a sua vela do sacramento do batismo, a sua luz estava acesa, né, a realidade, a vivência do sacramento do batismo estava vivo na vida deles. E algumas culturas conservam isso, né? Nós mesmo dentro da nossa congregação, pela raiz também de cultura mexicana, pois também somos convidados a celebrar o nosso aniversário de batismo, né, tendo um momento de adoração, de oração frente à Eucaristia, frente ao Santíssimo, e ali no final renovamos as nossas promessas batismais nesse dia, né? O meu é 28 de novembro, só que eu tive uma situação que eu fui batizado junto com minha irmã. Fui batizado 2 anos depois do meu nascimento, porque meu pai tinha feito a, quando ele fez a certidão de nascimento no cartório, pois ele colocou dois sobrenomes deles e meu nome ficou diferente do meu irmão, meu sobrenome, né, ficou diferente do meu irmão. Aí minha mãe chiou muito e aí teve que fazer todo o processo de troca da certidão de nascimento no cartório, então demorou quase 2 anos para poder ter sido feito isso. E aí, depois de 2 anos que fui batizar, minha irmã já tinha nascido, então batizei no mesmo dia que minha irmã, então batizamos juntos, 28 de novembro de 82. Já faz 40 anos, 41 anos, impressionante. Eu Mas assim é. eu tinha 5 meses, também não foi imediatamente depois, tinha 5 meses. Eu nasci no dia 12 de outubro e fui batizado no dia 16 de março. Confesso que eu só descobri a data do meu batismo porque, como disse o Padre Felipe, na Legião de Cristo, nos Legionários de Cristo, na nossa congregação, a gente costuma, sim, celebrar o aniversário de batismo, e daí eu tive que aprender o meu, né? Então, Assim foi. 16 de março. E procuro, é difícil às vezes até recordar desse dia de fazer a nossa oração, a nossa renovação das promessas batismais, mas tem ano sim, ano não, que a gente tenta recordar aí e fazer esse momento também de ação de graça ao Senhor. Pois muito obrigado, Padre Renan. Hoje o galinho cantou aqui, mas como eu estou gravando desde o celular, não deu para ouvir. Então não se ouviu aí, não entrou o galinho É, eu, aqui, o galinho ficou. eu escutei alguns barulhos e tal que eu pensei que talvez poderia ser, mas não deu para ouvir muito, muito claro, não, O né? galinho cantou não muito forte hoje, então não entrou aqui não para interromper. Na verdade ele entrou, mas não se escutou não. Mas deixa o galinho vai guardar força para a próxima aqui então. Choveu Mas é muito, ele isso. foi se esconder, né? Acho que fez frio, ele foi se guardar aqui. Mas que bom. Mas conte aí com minhas orações, povo de Deus, povo do católico que você sabia, continuemos, né, vivendo essa semana de tantas graças, né, que é todo esse período do tempo pascal, tempo de viver essa vida de ressuscitado, de crescer ainda mais na nossa vida de graça, na nossa vida de união com Deus, né, recordando também os dons do batismo para a nossa própria vida. E, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana. Deus abençoe Isso. muito. Pode ser que essa semana tenhamos uma surpresa, né, padre? Pode ser. Estamos buscando, Vamos mas vendo, estamos quem sabe? buscando aí. Vamos deixar aí deixar, como dizem, deixa aí para vocês ouvintes. Vamos ver se dá para ter uma surpresa para vocês ainda essa semana, mas nos vemos com certeza na próxima semana. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, até mais.